Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país. Ao vivo da Church Tech Expo e Panorama Show 2017. Mais uma vez aqui do São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. Nós estamos mostrando um pouco das tecnologias que estão sendo apresentadas nesse evento. Ao meu lado está o John Lopes, gerente de produtos da Shure no Brasil. Obrigado por participar com a gente, John. Prazer, Fernando. Tudo bem? Legal. A nossa primeira pergunta para o John tem a ver com um problema que acontece dentro e fora das igrejas, mas é muito presente nas igrejas. É normal uma igreja, quando começa as suas atividades, comprar 1, 2 microfones, as que são mais antigas, começarem com microfone analógico, com transmissão analógica, né, com RF ainda analógico, depois acrescentar mais cada um com sua base, cada um preparado para receber só um microfone, e vai acrescentando modelos, vai acrescentando de diferentes fabricantes, diferentes faixas de frequência, depois digital, com transmissão digital. E o problema só vai aumentando, até que chega um dia que no meio de uma apresentação, no meio de um culto, o microfone para de funcionar, não é bateria, não é na mesa, não é na caixa, é um conflito de frequências. É muito comum acontecer isso, como é que a gente evita, quais são as primeiras medidas para não deixar o problema crescer? Fernando, é muito comum, infelizmente é bastante comum porque o áudio a gente consegue ligar e escutar, a parte visual de um microfone a gente consegue enxergar, mas o RF a gente não vê, não mede, não tem como saber, quem não é do ramo, então acaba virando um bicho meio de 7 cabeças assim, e que fica para segundo plano, quando deveria ser o primeiro plano. A primeira coisa que uma pessoa deve se preocupar ao comprar um microfone sem fio é o RF. O áudio viria depois do RF até, porque o RF vai permitir aquele áudio chegar ou não na base receptora. Hoje, existem diversas opções no mercado, das mais diversas gamas de preço e faixas de trabalho, de frequências. Uma primeira coisa que o consumidor deve procurar quando ele vai buscar um microfone sem fio é descobrir que faixa de trabalho aquele microfone opera. A gente está passando por um momento no Brasil que é a transição digital. A gente deve estar vendo muito isso na televisão, né? Enfim. A televisão analógica é desligada, mas vai entrar um novo serviço, que é o serviço de 4G, de telefonia 4G, que vai ocupar e realmente ele destrói uma transmissão por microfone, ele anula essa transmissão. Né? Existe uma boa parte que era antigamente usada por microfone sem fio. Certo. Existem muitos microfones trazidos de outros países, enfim, que são vendidos nessa faixa, que é a faixa de 700 MHz, que vai ali de 708 a 806 MHz. Que é o que é chamado UHF, a parte alta do UHF, os canais altos do os canais altos. A gente chama de 700, a faixa de 700 MHz. E é uma faixa que ela está sendo substituída para o uso do 4G no celular. Então, basicamente, se o seu microfone opera nessa faixa, todo aparelho de celular vai estar competindo pela frequência junto com o seu microfone. Hoje não é regulamentada, não se pode vender no Brasil legalmente um microfone sem fio que opere nessa faixa, né? Não existe ainda nenhuma regulamentação proibindo. A gente acredita que a Anatel deve proibir em próximo. A Shure, como fabricante, a gente desde 2010 não vende nada nessa faixa. Já preservando o cliente para ele não ter que comprar um produto e daqui a ter que trocar daqui a um tempo ou começar a ter problema de interferência, enfim. Então a gente está bem preparado para proteger o pessoal nesse sentido também. Porque a gente até, quando eu comecei falando dos microfones, a gente tem essa questão, porque esse problema da TV digital, do 4G é novo, mas existe um problema anterior, que é trabalhar com microfones de faixas diferentes, de fabricantes diferentes, Exatamente. Às vezes com configurações, você usa um que tem uma base específica e outro que tem uma base que trabalha com 4 microfones. Às vezes você tem vários espaços numa igreja que estão operando ao mesmo tempo e toda a rede de celular, de outros dispositivos que emitem radiofrequência, né? Como é que a gente analisa o espaço desse microfone, o espaço de radiofrequência, né, o espectro, para se precaver contra a interferência? Perfeito, Fernando. Depois que você já comprou
é muito difícil você resolver se você fez a compra errada. Certo. Por isso que eu falo que é muito importante fazer a compra correta antes. E a gente está lá disponível para ajudar vocês, para ajudar o usuário, a pessoa que tem dúvida na hora da compra, como escolher o microfone certo, a faixa de frequência de trabalho certa. Respondendo à sua pergunta, eu já tenho um monte de microfones. Existe algo chamado coordenação de frequências. Isso é o que vai me permitir que esses microfones trabalhem coordenados ou não. Eu faço um paralelo que ajuda a entender bem, porque é uma coisa meio misteriosa esse negócio de RF. Imagina como uma estrada com várias faixas. Então cada microfone precisa estar na sua faixa, seguindo ali. Se eu tenho um microfone que ocupa 2, 3 faixas, eu perco faixa de trabalho. Então os microfones, quanto mais barato, mais espaço eles tendem a ocupar e eu perco espaço de trabalho. Então se eu compro 2, 3 microfones para pôr na minha igreja, mas eu sei que daqui a 6 meses eu preciso comprar mais, daqui a 1 ano eu preciso comprar mais, de repente entra uma banda na igreja e a banda quer tocar sem fio, eu trago um convidado e vai aumentando. O meu sistema barato ocupa muito espaço. Porque os equipamentos mais caros, eles têm um uso mais otimizado da frequência. Exatamente. Eles precisam de uma banda menor para trabalhar. Exatamente. Então eu ocupo menos, assim. É como se eu te trocasse um caminhão, fosse o cara baratinho que ocupa 2 faixas ali, e eu tenho uma moto de alta velocidade que é um sistema high tier, um sistema de top. E eu consigo pôr muito mais sistemas trabalhando em conjunto, sem um interferir no outro. John, uma outra questão que também é recorrente são as soluções que a gente chama de soluções de púlpito, né? Como é que você microfona um púlpito? E agora eu fui... A gente, quando a gente fala de opções de púlpito, existem tanto opções com fio, que são os gooseneck, que o pessoal costuma usar, quanto uma opção de lapela também. Eu posso colocar lapelinha igual um jornal. O pessoal vê muito jornalista usando, eu posso usar aquilo também por uma opção de púlpito. E até um tema que a gente estava conversando antes aqui, que é bastante interessante, que é um problema de fase. Quando eu trabalho com 2 microfones, o que acontece? Eu tenho 2 microfones captando um mesmo áudio, muitas vezes eles vão estar a distâncias diferentes. Então, quando a boca, enfim, seja lá a fonte de áudio que for, produz, o áudio chega no primeiro microfone, antes de chegar no segundo, ela vai chegar fora de fase nesse segundo, ela vai chegar com atraso. E quando eu junto esses 2 lá, eu começo a ter problema. Certo. Então, é muito comum você ter 2 goosenecks no púlpito, você vai trabalhar com o segundo está de backup, então você vai pegar o primeiro, pôr num canal da sua mesa de som, o segundo pôr num outro canal e aquele segundo canal está desligado. Então, no primeiro está sendo usado, deu algum problema, alguém pisou no cabo, aconteceu qualquer coisa, você desliga o primeiro, liga o segundo, você não tem problema. Na verdade, algumas pessoas entendem que aqueles microfones chamados de gooseneck, né, o pescoço de ganso, Pescoço de ganso. que avançam em direção a quem está falando, precisam estar ligados ao mesmo tempo, né? Mas isso pode causar uma série de problemas depois quando o áudio é captado. O segredo, eu entendo, que é você manter um como backup do outro, é uma redundância, é uma segurança, e não trabalhar com os 2 ao mesmo tempo. Exato, essa é a maneira ideal de trabalhar. Se você não pode correr qualquer risco de alguma falha e quer usar os 2 ao mesmo tempo, quanto mais próximos tiverem as cápsulas, que é o ponto de captação dele ali do microfone, a frente, melhor vai ser para você. Menos a chance de um problema de fase, de cancelamento. Então a mesma coisa vale para os lapelas. A gente vê algumas pessoas pondo um lapela de cada lado aqui, então Você começa a ter um problema. Não, os lapelas juntinhos. Tá juntos. Tanto que os ganchinhos são feitos para eles trabalharem juntos. Coloca sempre os 2 juntinhos. Que um é o reserva do outro. Exato. Uma questão final tem a ver também com essa evolução dentro da igreja, de outro espaço religioso, que às vezes se compram microfones para uso de voz, de palestras, de preleções, enfim, e depois a gente começa a ter um músico, mais um músico, uma banda, e você quer usar os mesmos microfones sem fio que você já comprou, só que a cápsula não é para aplicação. Principalmente se for para percussão, para instrumentos de sopro, você não pode usar, você vai ter um problema enorme também, Muito né? grande. Como é que você pode conjugar, não perder o investimento que você já fez em microfones sem fio e atender uma banda, uma equipe de música? Como é que funciona? A gama de microfones disponíveis é muito grande. Quando a gente fala de um microfone, ele basicamente é uma cápsula, que é a parte que vai captar o som, e uma parte que tem um pré-amplificador. Muitas vezes o modelo dele não tem esse pré, já vai direto, mas eu tenho um ponto de captação. E cada microfone vai ter uma cápsula diferente, com uma sonoridade diferente, vai ser ajustado para um som diferente. Então, quando a gente fala
de um microfone para voz, a minha faixa de trabalho, de frequência de voz, ela tem um espaço específico que ela ocupa. E aquele microfone é otimizado para isso, um SM58, por exemplo, que é um microfone lendário para isso. Ele é otimizado para trabalhar com voz. Eu tenho outros modelos do SM57, por exemplo, que já é otimizado para você usar com instrumento. Então você pode usar com uma guitarra, um violão, um piano. Posso usar um SM57 na voz? Pode. Esse é um dos que a gente chama de microfones coringas. Vai ser tão bom quanto o SM58 para voz? Não. O SM58 foi ajustado para voz. Então, se você quer um microfone para voz, você tem um microfone para voz. Um PGA 58, por exemplo, um sistema sem fio, um BLX. Então, são microfones ajustados para isso. Se você precisa pôr uma percussão, pôr um microfone de voz, ele não vai te dar o melhor resultado. Existem modelos específicos para aquilo, são otimizados para a faixa de frequência de cada instrumento. Tanto você pega, por exemplo, um microfone de voz põe num bumbo de bateria, vai ficar muito ruim, porque o bumbo tem a frequência muito grave, a voz já é médio aguda, então o microfone de voz não foi feito para captar. Não vai responder, não vai nem captar. Não vai captar muito mal. Então escolher o microfone certo para cada aplicação é uma excelente opção. E existem modelos coringas, a gente tem alguns, por exemplo, o PGA 181 é um modelo coringa, o PGA 81 é um modelo coringa, o Beta 181 são modelos que servem para diversas aplicações. Eles têm uma resposta muito plana e aí você consegue depois na sua mesa de som, no console, ajustar. Aparece na mixagem. Exatamente. Aproveitando o gancho aqui do John, sobre esse assunto, nesse momento a gente está tendo um debate aqui no Congresso exatamente sobre mixagem na igreja, para dentro da igreja e para transmissão, para trabalhar com essas questões. Dois mundos completamente diferentes. Exatamente. John, muito obrigado pela entrevista. Fernando. Obrigado a você que nos acompanhou. Nós continuamos hoje até as 8 da noite, no último dia da Church Tech Expo, Panorama Show, aqui no São Paulo Expo, Zona Sul de São Paulo, com transporte gratuito do metrô Jabaquara até aqui o pavilhão. Temos estacionamento também aqui e esperamos você. Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país.